Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso terceiro vídeo da sequência de aulas sobre o renascimento cultural e científico. Nos primeiros vídeos nós vimos a mudança do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico, que fez surgir o humanismo, que por sua vez fez surgir uma nova ciência, e essa nova ciência, que nós chamamos de ciência experimental, foi discutida no nosso vídeo anterior. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre as mudanças nas ideias científicas, sociais, filosóficas, e a gente vai entrar um pouco em questões relativas às ciências da natureza, vai falar um pouco de questões relativas à política, à sociedade, vai ver como isso vai se transformando. E no final desse vídeo a gente vai falar de um dos nomes mais importantes do Renascimento, um dos grandes símbolos do Renascimento, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista artístico, que é o Leonardo da Vinci. Para que no próximo vídeo, que é o último dessa série, a gente fale especificamente sobre as artes. Pois bem, podemos dizer que na Idade Média, o ser humano se baseava numa ideia de verdades universais. Verdades universais são aquelas afirmações que valem para todos os seres humanos de todos os lugares em todas as épocas. Essas verdades universais, essas verdades incontestáveis, elas partiam, na Idade Média, do pensamento teológico, partiam da religião. Teologia é a área do conhecimento que estuda as coisas relacionadas a Deus. Então, as verdades universais e inquestionáveis vinham da fé, vinham da religião, vinham de Deus. Com o pensamento científico que surge na Idade Moderna, essas explicações teológicas, por lidarem com questões que estão além do mundo material, que estão relacionadas ao mundo espiritual, ao sobrenatural, elas não podiam ser comprovadas, porque não dá para você fazer uma experiência que prove a existência de Deus, ou uma experiência que prove a existência da alma, ou a existência de anjos. Então não dá para tomar essas verdades como, essas afirmações como verdades absolutas e inquestionáveis. Porém, ainda fazia parte do pensamento da Idade Moderna a ideia de que existiriam leis universais, que existiriam verdades universais, coisas que valeriam da mesma forma em qualquer lugar do universo. E que essas leis, que deveria existir algum tipo, algum conjunto de leis universais para reger o funcionamento da natureza. Se não é apenas Deus a explicação, mas entender como as coisas funcionam após serem criadas por Deus, entender como as coisas funcionam, era necessário buscar essas leis. Então, a partir do século XVII, se torna comum para os filósofos e para os cientistas, e nessa época ser filósofo e ser cientista não é muito diferente. Quem é filósofo é cientista, quem é cientista é filósofo. As pessoas estudavam várias áreas do conhecimento, não tinha uma divisão tão clara entre as disciplinas como a gente tem essa divisão hoje. Então, para esses pensadores da época moderna, compreender a natureza do ser humano e do cosmo, e cosmo é, como eles chamavam, a totalidade do universo. Então, compreender a natureza do ser humano e do cosmo era um dos objetivos. Assim como encontrar as leis do universo e da sociedade. O que seriam as leis do universo e da sociedade? A gente não está falando das leis políticas, das leis que as pessoas se juntam e escrevem, mas entendeu como as coisas funcionam, como as coisas no universo funcionam, quais são as regras para que o universo continue funcionando e não vire um caos completo, para que ele continue funcionando de forma pelo menos aparente e organizada. E a mesma coisa a sociedade. Como é que a sociedade funciona sem que as pessoas queiram se matar o tempo todo, sem que as pessoas queiram se destruir o tempo todo? Então são essas leis de funcionamento do universo e da sociedade que eles estão buscando. Para encontrar essas leis foi necessário o avanço científico, o avanço nos estudos científicos e a utilização de cálculos matemáticos e o desenvolvimento de instrumentos de precisão. Então a matemática é muito desenvolvida para se encontrar as periodicidades, para se encontrar as coisas que se repetem, e aí você encontra as regras, as leis universais, assim como os instrumentos de precisão. Então você tem um aperfeiçoamento de termômetros, de instrumentos para medir tamanho, para medir peso, balanças, instrumentos para medir volume e assim por diante. Então vários instrumentos de precisão são utilizados, criados ou aperfeiçoados nesse momento.
As principais cidades europeias passaram a ter também academias de ciências, então as universidades que vinham da Idade Média passam a abranger também as ciências naturais de um modo geral. Então surgem as academias de ciências e também as principais cidades passam a ter observatórios astronômicos. Uma das áreas de conhecimento que ganhou mais interesse no período foi justamente a astronomia. O conhecimento astronômico ajuda nas navegações, por isso essa não é coincidência, né? A observação dos astros ajuda a localização, ajuda a encontrar direções e isso facilitava as grandes navegações, o comércio entre vários países. Então a astronomia se desenvolve bastante nesse período e os instrumentos e observatórios para a astronomia se desenvolvem bastante nesse período. As novas ideias científicas que estão surgindo, como por exemplo as que a gente viu no vídeo anterior, do Galileu, do Copérnico, do Kepler, são difundidas e cada vez mais difundidas através da imprensa. Então não só essas, mas enfim, das mais diversas áreas de conhecimento, essas ideias estão sendo divulgadas. Então as pessoas estão cada vez mais conhecendo, pelo menos as pessoas letradas, alfabetizadas, têm cada vez mais acesso a novos conhecimentos sendo produzidos e cada pesquisador, cada cientista, cada filósofo que tem contato com um novo conhecimento, isso aumenta o repertório dele para buscar novos conhecimentos. Então, cada nova descoberta ajuda outros tantos pesquisadores a também alcançarem novas descobertas. E é nesse momento em que esses pesquisadores, esses cientistas, começam a compartilhar esses conhecimentos que a ciência experimental, que era uma coisa muito mais artesanal no começo, era uma coisa muito mais de tentativa e erro, começa a se transformar na ciência moderna e na filosofia atual. Então, a ciência moderna com método, com regras, com procedimentos específicos a serem seguidos, a serem adotados, e a filosofia atual, com sua forma de pensar, com a sua forma de analisar o mundo, começam a se formar nesse período. Então, a ciência como nós conhecemos e a filosofia como nós conhecemos hoje estão muito ligadas a esse período. Claro, ciência e filosofia existem desde a antiguidade, mas com o jeito que nós conhecemos hoje, com o método, a forma de se fazer que nós conhecemos hoje, ela ganha essa aparência que nós conhecemos hoje na Idade Moderna, nesse momento aí a partir do século XVII. Citando alguns pensadores do período e suas descobertas relacionadas à matemática, ciências da natureza ou à filosofia. Um dos mais importantes é o Isaac Newton. O Isaac Newton, que viveu ali na passagem do século XVII para o século XVIII, ele foi muito importante para as ciências da natureza, mais especificamente para o que hoje a gente chama de física, né? Durante muito tempo, os cientistas usavam a física conhecida como física newtoniana, que ela vai ser reformulada no início do século XX com as ideias do Albert Einstein. Mas durante muito tempo, os físicos se basearam nas ideias de Isaac Newton, como Isaac Newton concebeu a física. Em 1687, o Isaac Newton ele começa a publicar obras rejeitando a ideia, aceita até a Idade Média, de que o universo era estático, ou seja, até a Idade Média, os teólogos, os filósofos, os cientistas medievais acreditavam que Deus tinha criado o universo e o universo permanecia exatamente igual havia sido criado por Deus milhares ou milhões de anos atrás. Então que o universo não se transformava, por isso o universo estático. Não estático no sentido de que está tudo parado, porque os astros se movimentam, mas estático no sentido de que as coisas não mudam, não se transformam. Então os animais que existem hoje seriam os mesmos animais desde que o mundo foi criado. As montanhas que existem hoje seriam as mesmas montanhas desde que o mundo foi criado. A vegetação que existe hoje é a mesma vegetação desde quando o mundo foi criado. Então isso e os planetas e tudo que existe no universo seriam os mesmos desde que o mundo foi criado. Não os mesmos no sentido de as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, mas as mesmas espécies, o mesmo formato, a mesma aparência. Newton ele rejeita essa ideia e ele começa a defender que o universo, que o cosmos está em um contínuo movimento. Então os astros estão em contínuo movimento e isso causa transformações. Então ele rejeita a ideia de um universo estático, que está tudo igual, nada se transforma,
para ter a ideia de que o universo está em constante movimento, portanto em constante transformação. Só que esse movimento ele não é um movimento aleatório, é um movimento ordenado, porque o Isaac Newton, que também era cristão, vejam que a maioria, como eu estou insistindo nos vídeos, a maioria dos pensadores da Idade Moderna ainda são cristãos. O Isaac Newton era cristão. E como cristão, ele acreditava que Deus criou o universo de uma maneira perfeita. Deus não ia criar um universo caótico. Então, para o universo funcionar de maneira perfeita, Deus tinha que criar algumas regras para que as coisas continuassem funcionando. E para o Isaac Newton existia uma lei, existia uma regra, existia um fenômeno que regia todos os movimentos do universo, para que esses movimentos não fossem caóticos. Porque se os movimentos fossem caóticos, o Sol ia engolir os planetas iam bater uns nos outros. Precisava ter alguma coisa que regulasse esses movimentos, que não fosse pura e simplesmente a vontade de Deus, mas algo que Deus pudesse ter criado e colocado no universo para que o universo continuasse se virando sozinho. E essa lei que fazia o universo funcionar é a lei da gravidade, que diz a tradição, diz a lenda, dizem os relatos científicos que Isaac Newton começou a pensar sobre a lei da gravidade um belo dia, quando ele estava sentado descansando embaixo de uma macieira, uma árvore de maçãs, e uma maçã caiu na sua cabeça. E aí, como bom pensador humanista, curioso, ele faz uma pergunta. Um pensador medieval, a maçã cairia na cabeça dele, ele lamentaria, que dor de cabeça. Um pensador humanista faria uma pergunta, teria uma dúvida. Ele se pergunta, por que as coisas caem? E aí ele começa a estudar esse movimento de queda. E ele chega à formulação da lei da gravidade. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior que o Copérnico dizia que os planetas giravam em torno do Sol. O Kepler chegou a descrever o movimento dos planetas como um movimento elíptico. Galileu Galilei também dizia que os planetas giravam em torno do Sol e não que o Sol girava em torno da Terra. Só que todos eles diziam, os planetas giram em torno do Sol. Mas se alguém perguntasse, por que os planetas giram em torno do Sol, eles não iam saber explicar. É a partir dos estudos de Isaac Newton sobre a gravidade que existe uma explicação. Por que os planetas giram em torno do Sol? Por causa da gravidade. A gravidade é a força de atração entre dois corpos que têm massa. Se você tem massa, você atrai outro corpo. Quanto maior a massa, maior o poder de atração. E é isso que Isaac Newton estuda. E aí ele explica. Por que os planetas giram em torno do Sol? Porque o Sol tem uma massa grande o suficiente para atrair esses planetas. Só que ela não é forte o suficiente para trazer esses planetas para dentro do Sol. E os planetas estão numa distância que a distância é grande demais para que eles venham parar dentro do Sol, mas é também pequena o suficiente para que eles sejam atraídos pelo Sol. Então essa distância, que não é nem grande demais, nem pequena, nem grande demais para que eles se afastem para sempre, nem pequena demais para que eles batam no Sol, faz com que eles fiquem girando em torno do Sol. Então, a lei da gravidade, formulada por Isaac Newton, vai fazer com que as explicações da astronomia que eram incompletas passem a ter esse complemento. E o Newton não só a lei da gravidade, mas várias questões relacionadas ao movimento. Vocês, se não estudaram, vão estudar em algum momento as leis de Newton. Então ele vai falar sobre gravidade, vai falar sobre movimento, vai falar sobre os movimentos na natureza, vai falar sobre fenômenos da natureza. Então o Newton foi extremamente importante para o desenvolvimento da física a partir de então. E ele vai ser o principal nome, a base do pensamento da física até Einstein, porque aí Einstein vai demonstrar que não era exatamente como Newton imaginava o funcionamento do universo. Mas isso é um tema para uma outra aula. Não sei nem se em história a gente vai discutir sobre Einstein, mas, enfim, Einstein vai mudar bastante os fundamentos da física. Outro cara muito importante para o pensamento científico a partir da Idade Moderna é o René Descartes. Descartes é anterior a Newton, anterior a vários dos pensadores que a gente está analisando. Descartes ele viveu ali, nasceu no finalzinho do século XVI, viveu até metade do século XVII. René Descartes, que era um francês, ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Método, em 1637. Discurso do Método, ele basicamente define o que seria o método científico. E até hoje, quando a gente quer falar sobre algo que tem uma metodologia muito certinha, a gente chama isso de cartesiano, vem do nome do Descartes. Então, o plano cartesiano que se usa na geometria foi o Descartes que criou.
Então ele é um filósofo, matemático, cientista, enfim. No discurso do método, ou no discurso sobre o método, ele dá as bases do método científico moderno. Então, a partir do Descartes, praticamente todos os pensadores que se dedicaram à ciência usaram uma metodologia que alguma coisa tinha a ver com o pensamento do Descartes. Qual que era o princípio da metodologia científica de Descartes? O princípio é duvidar de tudo. Eu não posso aceitar nenhuma afirmação de primeira. Eu sempre tenho que duvidar. Mas quando ele fala de duvidar de tudo, percebam, ele está falando em duvidar de tudo, não de deixar de acreditar em tudo. Duvidar não é deixar de acreditar, duvidar é não ter certeza. E por que ele achava importante duvidar de tudo? Lembram que na Idade Média não podia ter dúvida, porque dúvida é pecado, dúvida é falta de fé. Já o Descartes pensa o oposto, você tem que ter dúvida. Tudo que te disserem que é verdade, você tem que duvidar. Por quê? Se você duvida, você tenta descobrir se é verdade ou não. Se você tenta descobrir se é verdade ou não, você investiga. Quando você investiga, você aumenta o conhecimento. E no final do seu percurso de aumentar o conhecimento, pode ser que simplesmente você chegue à conclusão de que era verdade mesmo. Você duvidou, mas ao investigar para descobrir se era verdade mesmo, além de descobrir que era verdade mesmo, você aumentou o seu conhecimento sobre aquilo. Então, se alguém afirma para você, por exemplo, pegando os estudos do Newton, por exemplo, que veio depois, mas enfim, pega os estudos do Isaac Newton sobre gravidade. A gravidade funciona de determinada forma. Você fala, duvido. E aí você vai estudar sobre aquilo para ver se aquilo é mesmo. Aí no final você chega à conclusão, nossa, a gravidade funciona assim mesmo. Então você aumentou o seu conhecimento sobre aquilo. O Descartes defendia, por exemplo, que você devia duvidar da existência de Deus. Isso poderia soar ofensivo para um cristão. Mas ele não dizia assim, você tem que deixar de acreditar em Deus. Ele dizia, você tem que ter dúvida. Porque se você tem dúvida, você vai ficar se perguntando, como que eu provo que Deus existe? A dúvida te incomoda, a dúvida gera um incômodo. E esse incômodo te faz querer pesquisar. E como que o Descartes chega a essa conclusão? No Discurso sobre o Método, que é um livro que vocês encontram na internet, eu recomendo que vocês leiam pelo menos o começo, porque ele é muito interessante. O Descartes fala assim, um dia lá eu estava incomodado, com insônia, e comecei a pensar. Os humanistas gostavam de pensar. Comecei a pensar numa noite de insônia. E pensando, eu comecei a me questionar sobre várias coisas, inclusive se eu mesmo existia, se eu não estava delirando, se o que eu estava vendo ao meu redor não era simplesmente um delírio. E aí eu comecei a duvidar de tudo. Então ele coloca isso, a gente não sabe se realmente ele duvidou de tudo, mas ele diz que duvidou de tudo. E esse duvidar de tudo seria o princípio do método. Então ele prioriza a razão. Você tem que duvidar de tudo e procurar o conhecimento através da razão. E ele fala, comecei a duvidar de tudo. Só que aí eu falei, se eu duvidar de tudo, eu não vou conseguir viver, eu vou ficar louco, não vou conseguir viver. Então eu preciso ter alguma certeza. Do que dá para eu ter certeza? Dá para eu ter certeza que o meu corpo existe? Não. Pode ser uma ilusão. Dá para eu ter certeza de que o que eu estou vendo é real? Não, isso pode ser um delírio, pode ser uma alucinação. Dá para ter certeza que eu estou pensando? Dá. Porque eu estou pensando agora. Esses pensamentos que eu estou tendo, eles existem. Então, se os meus pensamentos existem, a pessoa que pensa esses pensamentos tem que existir. Porque para o pensamento existir, tem que existir alguém pensando. Então, se os meus pensamentos existem, eu existo. Para que os meus pensamentos existam, eu existo. Por isso a expressão, a afirmação dele, penso, logo existo. Não é que para existir eu tenho que pensar. Se eu não pensar, eu não existo. Não, a ideia é outra. É que o pensamento é a prova da minha existência. Então, se eu estou pensando, isso é sinal que eu existo. Todo o resto pode ser falso. Mas se o meu pensamento existe, eu existo. Porque o meu pensamento não existiria sem eu estar pensando. Então, penso logo existo é isso. Se os meus pensamentos existem, eu existo. Então, o pensamento é a prova de que eu existo. Aí, tendo isso como base, como prova, beleza, tenho uma certeza. Agora vamos tentar ver o resto. E aí o restante do livro é ele investigando a partir disso. Cheguei à conclusão de que eu existo. Vamos pensar em outras coisas que existem. E nesse método, inclusive, ele chega à conclusão de que Deus existe. E é um raciocínio bem mais complexo do que eu vou dizer, mas num determinado momento ele, investigando sobre o que existe ou não, ele se questiona. Eu sou uma criatura imperfeita, porque eu tenho dúvidas.
Se eu tenho dúvida, eu sou imperfeito. Se eu fosse perfeito, eu só teria certezas, eu não teria dúvidas. Só que para eu ter noção de que eu sou imperfeito, é porque eu reconheço, é porque o meu intelecto, a minha mente reconhece que existe alguma coisa perfeita. Só que quando eu olho para o mundo à minha volta, eu só vejo coisas imperfeitas, eu não vejo nada perfeito. Então, de onde vem a ideia de que existe uma coisa perfeita? Se eu nunca vi nada perfeito. Eu sei que existem coisas perfeitas, mas eu nunca vi uma coisa perfeita. Porque para saber que eu sou imperfeito é porque existem coisas perfeitas. De onde vem essa ideia? A ideia de que existe algo perfeito só pode vir de alguém que conheça a perfeição, ou que seja perfeito. E para essa ideia estar em mim, essa pessoa que conhece a perfeição ou que é perfeita precisa ter colocado essa ideia dentro de mim. Portanto, faz todo sentido acreditar que um ser perfeito, um ser que conhece a perfeição por ser perfeito, colocou a ideia de perfeição dentro de mim. Então, por mais que eu não tenha visto algo perfeito, esse ser perfeito colocou essa ideia de perfeição em mim. Portanto, faz todo sentido imaginar que esse ser perfeito é Deus, que ao me criar, colocou a ideia de perfeição no meu intelecto. Alguns estudiosos dizem que o Descartes colocou isso só para a igreja não encher o saco dele com a Inquisição, falar que ele estava duvidando de tudo, e aí ele colocou essa prova da existência de Deus só para a igreja falar assim, ele é cristão, ele acredita em Deus, então não vamos encher o saco dele. Outros acham que de fato ele acreditava nisso, mas o Descartes não era assim um cristão exemplar, né? Ele não era um cristão assim muito devoto, mas ele coloca isso no livro dele, né? Que a prova da existência de Deus seria a nossa percepção de que existe a perfeição. E a nossa percepção de que existe a perfeição só seria possível se a perfeição de fato existisse e se um ser perfeito, ou um ser que conhece a perfeição, tivesse colocado em nós essa ideia. Então ele chega à conclusão de que Deus existe nesse discurso do método. Mas não só isso, várias outras coisas. Mas, enfim, por que eu estou falando tanto dele? Porque no discurso do método ele prioriza a razão, ele valoriza a experiência e ele usa o método matemático para reflexão filosófica. Então ele concilia a matemática com a filosofia, que para muita gente hoje em dia parecem coisas completamente diferentes, mas matemática e filosofia são muito complementares. Existe uma área da filosofia que é a lógica, que usa matemática. E existe a parte de lógica matemática que é absolutamente ligada à filosofia. Então são duas áreas muito próximas, na verdade. Não são distintas. São áreas que dialogam muito, a matemática e a filosofia. Então Descartes, nesse discurso do método, de tentar entender se as coisas realmente existem ou não, ele propõe um método, uma metodologia científica. E a ciência moderna se baseia em metodologia, ok? Outro pensador da época, muito interessante, e que de todos que eu vou citar, é o único que dá pra gente desconfiar que talvez fosse ateu, que todos os outros eram cristãos. O Descartes dá pra desconfiar que talvez não fosse cristão, que talvez não acreditasse em Deus, apesar dele dizer que é intelectualmente provável que Deus exista. O Baruch Spinoza que provavelmente não acreditava em Deus. O Spinoza viveu entre 1632 e 1677 e ele tem esse nome diferente. Baruch é um nome de origem hebraica. O Spinoza é de família judaica, ele é de família judia. O nome dele, a versão cristã do nome dele seria Bento Spinoza. Vocês podem encontrar esse nome também na internet, em alguns livros, Bento Spinoza. Mas ele era de família judaica. Talvez pelo fato dele ser de família judaica, ele tivesse mais facilidade em criticar o cristianismo. Só que ele foi além de criticar o cristianismo. Ele criticou a crença no sobrenatural de um modo geral. Para o Spinoza, a ideia de que você só pode afirmar o que é verdade a partir da experiência, ele levava até as últimas consequências. Então ele dizia, eu só acredito naquilo que eu consigo comprovar racionalmente. Sobrenatural eu posso comprovar racionalmente? Não. A existência de Deus eu posso comprovar com uma experiência? Não. A alma eu posso comprovar com uma experiência? Não. A existência de anjos eu posso comprovar com uma experiência? Não. Céu, inferno, purgatório? Não. Nada disso dá para fazer experiência para provar. Então eu não aceito como verdade. Né? O Descartes ele dizia, Deus não dá para fazer uma experiência científica, mas dá para fazer uma experiência filosófica. Né? A partir da ideia de perfeição, você chega à conclusão de que Deus existe. O Spinoza fala, não. Eu posso inventar, eu posso imaginar, mas tenho como provar fisicamente? Não. Então, para mim, não é verdade.
A partir daí, ele também faz a crítica, como eu expliquei nos vídeos anteriores, os humanistas fazem a crítica aos textos. E o Spinoza faz uma crítica ao texto bíblico, uma análise do texto bíblico para dizer a Bíblia foi escrita por seres humanos, ela não foi inspirada por Deus, ela não tem inspiração divina, foi escrita por homens. Não tem nada na Bíblia que prove que ela tem uma inspiração sobrenatural, até porque sobrenatural, se você não tem como provar que o sobrenatural existe, para mim ele não existe. Ele também repudiava os governos que restringiam a liberdade de pensamento. Então, os governos que obrigavam as pessoas a seguir uma determinada religião ou acreditar em determinada coisa, o Spinoza era contra. Ele era a favor da liberdade de pensamento. A pessoa tem que ser livre, inclusive, para não acreditar no que os outros acreditam. E, nesse sentido, ele afirmava que a vida do ser humano devia ser governada apenas pelas ciências da natureza. Não devia ter uma teologia, não devia ter uma moral regendo as pessoas. Apenas as leis da natureza, as necessidades do corpo, as necessidades fisiológicas, as necessidades primárias do ser humano que tem que reger o ser humano. Não é o que a Bíblia diz, não é o que a religião diz, não é o que o padre diz, mas as necessidades do corpo humano. O Spinoza, assim, não declaramos ele ateu oficialmente, mas pelo pensamento dele é o que mais se aproxima de um pensamento que exclui Deus da equação da vida humana. Ele tira tudo que é sobrenatural. Vou me concentrar apenas no mundo físico, apenas naquilo que eu consigo comprovar cientificamente. Não tem como provar cientificamente, então não aceito como verdade. Então o Spinoza é um que teria problemas com a igreja. Porém, Spinoza vivia nos Países Baixos, ele era um holandês, e nos Países Baixos existia uma maior tolerância religiosa, era uma região de religião protestante já, mas que tinha uma maior abertura religiosa, então aceitava diferentes denominações religiosas e, inclusive, aceitava quem não tinha religião. Então Spinoza não teve tanto problema porque ele estava num lugar que não tinha tanta influência da Igreja Católica. Outro pensador importante, aí já do final do século XVII, e que a gente vai voltar a falar dele mais adiante, quando for falar de iluminismo e outros temas futuros, é o John Locke. O John Locke, aí o pensamento dele já é uma transição aí da época do humanismo para a época do iluminismo, mas o iluminismo a gente vai ver bem depois. O John Locke, ele escreve um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano, em 1690. Nesse livro ele defende uma série de liberdades, como a liberdade de opinião, a tolerância religiosa e a igualdade de direitos entre os sexos. Lembra que a gente falou, né, na Idade Média e na Idade Moderna, a sociedade não é igual, as pessoas são tratadas como diferentes. Você tem o nobre, você tem o clérigo, você tem o membro do terceiro estado, as pessoas têm direitos diferentes. O John Locke defende que todos têm que ser iguais na sociedade. Não tem que haver divisão nem por grupo social, nem por sexo. Ele defende a liberdade de opinião, você pode discordar do rei. Na Idade Moderna a gente vai ver depois que você não podia muito discordar do rei. Ele defende que sim, você pode discordar do rei. Você pode discordar do padre, você tem o direito a ter uma opinião diferente. E ele define alguns que ele chama de direitos naturais. O que é direito natural? É o direito que nasce com o ser humano. Você nasceu, você tem direito a essas coisas, que são vida, liberdade e propriedade. Então todo ser humano tem direito a viver, não pode ser morto injustamente. Todo ser humano tem direito à liberdade, você não pode ser preso sem um motivo. E todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode tomar suas posses sem que haja um motivo justo para isso. Sem que você tenha cometido algum crime, alguma coisa que te faça perder esse direito. Para ele, esses são os direitos naturais. Todo ser humano nasce com isso e esses direitos não podem ser violados. Ele também dizia que se o Estado, né, se o governo não garantisse esses direitos de vida, liberdade e propriedade, o povo tinha o direito de se rebelar. Que a gente vai ver depois que nesse período aí, na Idade Moderna, o rei podia fazer o que ele quisesse. O John Locke diz, não, o rei não pode fazer o que ele quiser. O rei tem que garantir os direitos naturais. Se o rei não garantir os direitos naturais, o povo tem todo o direito de tirar o rei e colocar outro, se quiser. Por isso ele também era contra qualquer tipo de autoritarismo, seja individual, uma pessoa se dizer autoridade e mandar nas outras, né, mandar no outro, o autoritarismo político, alguém que insere um governo autoritário, um governo que represente a vontade de uma pessoa ou de um grupo específico, ou autoritarismo religioso, você obrigar os outros a seguir uma determinada religião, coisa que na Idade Moderna era absolutamente comum. Se o rei era católico, os súditos eram católicos. Se o rei era protestante, os súditos tinham que ser protestantes. Então, a religião do rei determinava a religião do povo. O John Locke diz, não, cada um tem que ser livre para seguir as suas próprias crenças. Enfim, a gente veio falando nesses vídeos, né, de
do pensamento humanista, da ciência, falamos um pouquinho lá no começo da arte, depois a gente vai ter um vídeo para falar só da arte do Renascimento, mas um cara que concentrou todas essas características da filosofia, né, do pensamento humanista, das artes do Renascimento, da ciência do Renascimento, o cara que foi o símbolo. Se você estudar esse cara, você consegue entender todas as coisas do Renascimento. Esse cara foi Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519. Leonardo da Vinci, muito mais do que um personagem da série de jogos Assassin's Creed, ele aparece no Assassin's Creed 2, ele jovem aparece no Assassin's Creed 2. O Leonardo da Vinci ele foi uma das personalidades mais importantes da sua época. Ele é um dos artistas mais importantes da sua época e ele é um dos cientistas mais importantes da sua época ao mesmo tempo. E a gente vai ver que na obra do Da Vinci, a arte e a ciência meio que se misturam. Ele usa a arte para desenvolver ciência e ele usa a ciência para desenvolver a arte. O Leonardo da Vinci ele pintou um autorretrato para as pessoas saberem como ele era, que é essa imagem que vocês estão vendo aí em cima, é um retrato feito por ele mesmo, já com a idade um pouco mais avançada, mas ele provavelmente deu uma caprichada ali para ele não ficar tão acabado. Ficou ali, fez um autorretrato ali. A obra mais famosa do Leonardo da Vinci é a Mona Lisa, que ele usa uma série de técnicas que tem a ver com estudos científicos, que eu vou explicar daqui a pouco essa relação da ciência com a arte. Ele usa uma série de técnicas para que você tenha a impressão de que a Mona Lisa está olhando para você, não importa de que ângulo você esteja olhando para o quadro, a Mona Lisa está olhando para você. E tem toda a discussão sobre o sorriso da Mona Lisa, do que representaria, etc. e tal. E ali embaixo uma outra obra do Leonardo da Vinci, que na verdade não é uma obra. As pessoas acham que aquilo ali é um quadro, mas não é. É o Homem Vitruviano. O que é o Homem Vitruviano? É um estudo de anatomia, um estudo sobre o corpo humano que o Leonardo da Vinci fez. Há uma página no meio das anotações dele. Vocês veem que tem várias coisas escritinhas ali. O Leonardo da Vinci, era uma obsessão não do Leonardo da Vinci, mas de todos os artistas e cientistas do Renascimento, de encontrar a perfeição no corpo humano. Quais seriam as proporções perfeitas do corpo humano? E ali o homem vitruviano seria o ser humano perfeito. As medidas corretas para o braço, para o tronco, para o crânio. Então o ser humano que tivesse aquelas proporções, aquelas medidas seria um ser humano matematicamente perfeito, porque ele seria todo proporcional. Então ali não é um homem com vários braços e com várias pernas, mas ele faz ali o círculo para que se os braços e as pernas atingissem aqueles pontos do círculo e do retângulo e a cabeça e tal, aquela posição seria o corpo com as proporções perfeitas. Então, Leonardo da Vinci é um artista e pesquisador, e como pesquisador ele pesquisou o quê? Tudo. Ele pesquisou as propriedades do som, ele pesquisou as propriedades da luz e, consequentemente, as propriedades das cores, e isso ele usou nos seus quadros, além de ter inventado várias coisas. Ele criou várias coisas que não saíram do papel, infelizmente, mas que pesquisadores recentes montaram e descobriram que funcionavam. Aqui a gente tem uma parte talvez menos conhecida da obra do Leonardo da Vinci, que são os estudos dele sobre anatomia. Então ele estudou o corpo humano. Provavelmente ele dissecou cadáveres, né? Pegou uns cadáveres escondidos, depois teve autorização. Então provavelmente ele dissecou cadáveres para conhecer o esqueleto, para conhecer o músculo. Tem um estudo ali de embriologia, não sei como ele conseguiu um embrião, um feto para fazer o estudo e seus desenhos, mas enfim, ele fez os desenhos e as anotações para compreender o corpo humano. E ele utilizava esses conhecimentos sobre o corpo humano nos seus quadros, para desenhar o corpo humano da forma mais perfeita possível nas suas obras. Ele estudou a luz. E através dos estudos da luz, ali do lado esquerdo, tem as anotações dele sobre a luz. Então, como que a luz incide, como que se gera sombra, como que a luz interfere na nossa visão. Então, ele fez esses estudos e usou esses estudos nos seus quadros. Ali do lado direito, a gente tem um quadro representando Jesus Cristo. Jesus Cristo sem barba? Sim, Jesus Cristo tem barba. Jesus Cristo com barba, ele se torna mais comum alguns anos depois. Se vocês olharem para esse quadro do lado direito, dá a impressão que Jesus dá muito a impressão que é uma janela, que a moldura é uma janela e que Jesus Cristo está um pouco atrás e que tem um fundo atrás dele. É como se fosse um 3D, digamos, tem uma profundidade esse quadro. E obviamente não é uma tela plana. Não uma tela plana de televisão, né? Uma tela, né, não tem profundidade, é uma tela, um quadro. Mas ele consegue, através dos estudos da luz, reproduzir com pincel e tinta
a sensação que nós temos ao olhar um objeto de 3 dimensões, um objeto com profundidade. Porque o que nos dá a sensação de profundidade em um objeto é como a luz incide nesse objeto e nós enxergamos a combinação entre luz e sombra. E ele, através dos seus estudos sobre a luz, ele consegue reproduzir em alguns quadros essa sensação de luz e sombra. No século seguinte, os outros artistas vão fazer isso ainda melhor, mas o Leonardo da Vinci conseguiu fazer isso meio que de forma pioneira, assim. Foi um dos primeiros e fez com grande qualidade. Então você tem a impressão de que o que ele está desenhando tem profundidade, tem forma. Algo que chama atenção ali, Jesus está segurando um globo de vidro. E esse detalhe do globo de vidro, de como ele faz o estudo de como a luz incide no vidro e causa uma determinada refração e causa uma sensação diferente de quando a gente olha através do vidro ou como olha sem o vidro, ele conseguir reproduzir isso no quadro, mostra que ele tinha um domínio absurdo, não só da técnica de pintura, mas ele também tinha um domínio absurdo sobre o conhecimento científico sobre a incidência da luz nos objetos. Então ele mistura, ele une o conhecimento científico com o conhecimento técnica artística. Aqui a gente tem algumas das invenções do Leonardo da Vinci. Em cima, do lado esquerdo, nós temos um tanque de guerra. Ele bolou um veículo todo protegido, né, com canhões, para que ele pudesse atacar inimigos e se defender bem. Não chegou a ser construído, mas pesquisadores aí recentes pegaram o projeto do Da Vinci, construíram e viram que funcionava. Do lado direito em cima, temos 2 imagens. A primeira é um helicóptero, é uma máquina voadora. Também, Leonardo da Vinci provavelmente não construiu, fez só o projeto, mas recentemente construíram uma maquete, né, fizeram uma réplica a partir dos projetos do Leonardo da Vinci, e se ele tivesse construído, voaria. O do lado é um paraquedas. Tudo isso a gente está falando de coisas que foram inventadas séculos depois. Aliás, inventadas não, né, mas foram fabricadas séculos depois. Aí ele tem um projeto de paraquedas, que também funcionaria se tivesse sido construído. Embaixo uma máquina voadora individual, então ele se inspirou no corpo do morcego, então a observação ele reproduziu, se inspirou no corpo do morcego para fazer uma máquina voadora, que seria mais ou menos semelhante às asa deltas de hoje. Então funcionaria mais ou menos como uma asa delta. E ali embaixo do lado direito uma bicicleta. Parece uma coisa boba, uma coisa simples, mas as bicicletas de fato começaram a ser construídas no século XIX. E as bicicletas causaram uma revolução no transporte no século XIX. Elas foram muito importantes culturalmente, economicamente no século XIX quando elas surgiram. E o Leonardo da Vinci criou um projeto de bicicleta, uma máquina que ele poderia viajar usando as próprias pernas, né, cansando-se menos e com uma velocidade muito maior do que se ele fosse caminhando, e que não seria um animal vivo que precisaria de descanso como era o cavalo. Então ele criou ali o projeto do que depois foi construído e chamado de bicicleta. Então ele tem várias invenções, vários projetos que depois, claro, o helicóptero é diferente, a asa delta é diferente, o paraquedas, o tanque de guerra, mesmo a bicicleta acho que é o mais parecido com o que existe hoje. É claro que o que foi feito depois é diferente, e não foram pessoas que viram os projetos de Leonardo da Vinci e se basearam neles, foram pessoas que chegaram à mesma conclusão de Leonardo da Vinci por outros caminhos, porém, séculos depois, muito tempo depois que o Leonardo da Vinci. Então ele era um cara, dá pra gente dizer que ele era um cara muito à frente do tempo dele. Ele imaginou coisas, ele fez projetos de coisas que só foram ser de fato construídas 2, 3, 4 séculos depois. Até 5 séculos depois. Pois bem, pessoal, no próximo vídeo, pegando aí o gancho do Leonardo da Vinci, que era cientista e artista, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a arte. O renascimento cultural, ele é renascimento porque a cultura busca elementos que estavam sendo desprezados, elementos da antiguidade que estavam sendo desprezados na Idade Média e traz eles de volta. E ela é renascimento também da arte. A arte medieval, ela fica muito específica, muito limitada. E aí os artistas do Renascimento, eles vão se inspirar nas obras da antiguidade para criar uma nova forma de arte. Por isso também renascimento artístico. E é esse renascimento artístico que a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais!